Se lembras do estudo que nós tivemos no domingo próximo passado, nós vimos que o homem sem Deus está morto espiritualmente, está condenado, está perdido, ele não tem capacidade alguma em si mesmo de reconhecer a verdade divina de Deus. Sem Cristo, no seu coração, o homem está perdido, está estagnado. E por conta disso, sem conhecimento, muitas religiões do mundo, eles tentam criar várias formas de salvação, trazendo mais angústia e desespero para a vida do ser humano. Então, graças a Deus, por sua maravilhosa revelação, nós hoje entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que Cristo é o único caminho para a salvação. E somente a sua graça pode nos conduzir a Ele, Somente a sua graça. Então você sabe que cada dia, quando nós entramos nas redes sociais, quando você entra no Facebook, quando você entra no YouTube, quando você liga a televisão, amado, somos bombardeados por muitos pregadores que gostam de apresentar a imagem de um Deus furioso. Um Deus sempre pronto para castigar o homem. Está zangado com o homem. Distante. Inalcançável. Este é o Deus que tem sido apresentado à sociedade. Fazem o cristão se sentir indigno, sem nenhuma possibilidade de agradar a Deus. Sempre com a necessidade de pagar o preço da salvação com as obras. É verdade. Ora é subida nos montes, ora é confusão. Sempre fomos-nos apresentado um Deus confuso. As religiões ofereceram isso. Mas ouça uma coisa. Não é possível se tornar justo ou puro pagando o preço com as obras. Não é. Não é possível o ser humano se tornar justo pelas obras. Não. Jó disse exatamente isso. Livro de Jó 9, 1 e 2. Então Jó respondeu e disse, versículo 2. Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Como o homem por si mesmo, em si, ele pode ser justo diante de Deus? Não tem como. Não há possibilidade. Zero. Então não é possível o homem se justificar diante de Deus. E um dos maiores erros que é cometido ciclicamente, dia após dia, pelos pregadores, é quando tenta se estabelecer um caminho fora de Cristo para a salvação, rejeitando aquela que foi estabelecida por Deus, que é por meio de Jesus Cristo. É verdade isso de dizer. Quando as pessoas tentam estabelecer um caminho fora daquele que foi estabelecido por Deus para a salvação, naturalmente, as pessoas estarão a agir ou estarão a cometer um dos maiores erros da vida. Paulo já havia discutido isso com a igreja de Roma. Romanos capítulo 10, no versículo 13, a Bíblia diz: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, quando se desconhece a justiça de Deus, a forma como é que Deus justifica o ser humano, o caminho que Deus estabeleceu para a salvação do homem, quando se desconhece este caminho, o que as pessoas fazem? Procuram estabelecer sua própria forma de se chegar a Deus e não se sujeitam àquela a que vem de Deus. Uns dizem, por exemplo, que não é por meio de Jesus que o ser humano é salvo. É verdade, eu já ouvi muitas vezes isso. Porque Jesus foi um mero profeta e ele não é o Salvador. Ele não é Deus. Dizem isso. A sua morte não tem influência na minha salvação. Outros dizem que a salvação do homem está condicionada ao seu bom comportamento. Basta não fumar, basta não beber, basta não ter duas mulheres, basta não adulterar. Você é salvo. Não.
Esta é a forma que as pessoas entenderam como é que a salvação acontece. Outros dizem que a salvação do homem está condicionada às obras que o homem faz no seu dia a dia. E alguns dizem que a nossa salvação depende do batismo das águas. Se você fores mergulhado no rio e saíres de lá com uma bênção de um pastor, você é salvo. Mas você sabe que isto não passa de um mero engano. É este evangelho que a maior parte dos crentes foi oferecido. É este evangelho que a maior parte dos crentes foi mostrado. É este evangelho que a maior parte dos crentes foi ensinado. E talvez você me pergunte, pastor, diante disso tudo que o Senhor está dizendo, diante dessas todas as possibilidades, qual é a verdade? Qual é o verdadeiro evangelho da nossa salvação? O verdadeiro evangelho é o que apresenta a única maneira do homem ser justo diante de Deus por graça, por obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Ouça, fora dela só há filosofia humana e doutrinas enganadoras. Há fardos pesados e preços a pagar, que transformam a vida de um ser humano, de um crente, no inferno. Uma religiosidade sem vida. Então, as práticas e as obras legalistas diante de Deus não justificam a ninguém. Você não pense que quando eu subir ao monte e ficar lá 3 dias de jejum, isto vai influenciar a Deus para que Deus me torne, ou seja, me declare justo diante dele. Não. Ou se eu for ao monte 3 dias de jejum, o Senhor vai me salvar. Não, não é assim. Este não é o verdadeiro evangelho. Se não for pela graça de Deus, o homem não tem como se tornar justo. Então, em Romanos capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, para que seja por graça, tem que ser por fé e não por obras. A vida de um crente, a vida de um cristão, tem que ser diariamente por fé e não por obras. Então tem que ser por fé, tem que ser por graça. É a graça de Deus que torna o homem justo. É a misericórdia do Senhor. Em Mateus 7, 13, 14, Jesus disse assim, entrai pela porta estreita, a larga é a porta e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Isso é uma expressão muito maravilhosa. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Pastor, o que significa a porta larga? Representa o caminho fora de Cristo. Representa o mundo. Representa os prazeres do mundo. E Jesus disse que este é o caminho que é muito fácil de ser seguido por muitos. Mas este caminho conduz à perdição. Este caminho conduz ao mal. Já a porta estreita, a porta apertada, representa Jesus. Jesus é a porta estreita, que exige sacrifício, que exige disciplina, que exige renúncia aos desejos do mundo, exige renúncia do pecado. É o caminho mais difícil a ser seguido, mas é o caminho que leva à vida eterna. Então, neste texto está claro que Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Maomé não leva à vida eterna. Maria não leva à vida eterna. Capão Filipe não leva à vida eterna. Quem que leva à vida eterna? Jesus Cristo. Ele é a porta estreita, que muitos não acertam. Se você for aí na rua, você vê todo mundo gosta. O que o mundo oferece? Quando você chegar com uma palavra da graça de Deus e dizer, Jesus lhe ama, você é um eleito, você é um predestinado, o Senhor te conheceu antes da fundação do mundo. É muito difícil essa porta de ser acertada.
Você está compreendendo? Então, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação.